E justamente para nos ajudar nessa reflexão, eu estou ao vivo com o pastor e doutorando em filosofia, o Felipe Amorim, que também é apresentador do programa Bíblia Fácil. Pastor, obrigada por conversar com a gente. Boa noite. Boa noite, Darcy. Muito obrigado pelo convite. Pastor, nesses momentos, muitas teorias relacionadas à religião começam, né? Que esse conflito tem uma relação com isso e aquilo e começam a surgir os lados, né, do conflito. Eu sou o lado A, eu sou o lado B. Qual o seu conselho para quem nos assiste nesse momento de como lidar com mais essa guerra que ocorre no mundo? Veja, Darcy, como foi dito aí no VT, esse é um assunto muito complexo. Se fosse um assunto simples, já teria sido resolvido há muitos anos. Então, eu falo para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que a melhor coisa que nós podemos fazer é evitar colocar lenha nessa fogueira de discussão, entende? A gente, como cristãos, nós somos basicamente pacificadores. Então, a gente precisa pacificar as nossas conversas, pacificar as nossas opiniões, o que a gente pode fazer. E orar. Orar pela paz no Oriente Médio, né? Porque o resultado desses conflitos são famílias destruídas, pessoas mortas. Então, o meu conselho, e no tempo que nós temos aqui, é o conselho de ficarmos na posição de alguém que está em oração para que isso acabe, né? E, logicamente, os cristãos podem ajudar de outras formas, com ajuda humanitária. Eu tenho certeza que organizações como a ADRA, por exemplo, já estão se movimentando para ajudar as pessoas que estão com problemas, que perderam a casa. Então, nesse momento, quanto menos a gente inflamar a discussão, melhor. E eu acho que essa é a posição que os cristãos deveriam se colocar. Com certeza. Se você tiver que tomar um lado, que seja do lado de inocentes, como eu falei agora há pouco para Darleide também. Pastor, a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24, verso 6, que iriam ocorrer guerras e rumores de guerra e que tais coisas aconteceriam, mas ainda não seriam o fim. Como essa mensagem de Jesus se alinha ao que estamos vivendo no mundo atualmente? Darcy, essa pergunta é muito importante porque, nesse momento, surgem teorias de que Jesus está voltando porque está tendo um conflito lá em Israel, né? E existem algumas teologias não bíblicas que querem ligar uma liderança de Israel no final dos tempos aos momentos que antecedem a volta de Jesus. Isso não é bíblico, né? A guerra que está acontecendo entre Israel e o Hamas, ela se encaixa nos sinais gerais da volta de Jesus. Como se encaixam também as guerras que estão acontecendo na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, as guerras que acontecem agora na Ásia como um todo, as guerras que acontecem na África, todas essas guerras se encaixam ali no versículo que você citou, que está aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 6. Então, essas guerras, elas não são citadas de maneira específica na Bíblia, mas elas são citadas de maneira geral. O sinal que vai marcar, com certeza, a volta de Jesus, o último sinal para a volta de Jesus, segundo Mateus 24, 14, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Então, a guerra que está acontecendo em Israel agora, ela se encaixa no mesmo local da guerra da Ucrânia e de tantas outras guerras. São sinais gerais de guerras e rumores de guerras que foram citadas por Jesus em Mateus 24 e em Lucas 21. Certo. E, gente, o pastor falou aqui rapidamente, porque vocês viram quantos assuntos nós temos para tratar e ainda vamos falar durante esta semana aqui no Revista. E o pastor Felipe, a Darleide Alves e o pastor Robson Aleixo vão falar sobre a guerra no Oriente Médio hoje, ao vivo no Instagram do NT Play e da Darleide Alves. É daqui a pouquinho. Se você ficou interessado, quer ouvir mais sobre esse tema, então eu te convido para assistir a live. Pastor, por favor, faz o convite aí para o pessoal do Revista. Então, às 8 da noite, no horário de Brasília, no Instagram do NT Play, da TV Novo Tempo e da Darleide, nós conversaremos, eu, ela e o Robson, sobre essas questões do conflito. Vamos ver como é que está sendo essa experiência tensa, né, da nossa equipe que está lá em Israel nesse momento. E vamos falar especialmente das questões
espirituais, teológicas desse assunto, né? A gente não deve entrar em questões geopolíticas, porque elas são muito complicadas e não é o nosso interesse, mas nós vamos falar das implicações espirituais e teológicas desse conflito. Então, estão todos convidados aí às 8 da noite no Instagram do NT Play, da TV Novo Tempo e da Darleide. Horário aqui do Brasil, hora de Brasília, 8 horas da noite. Obrigada, Exatamente. pastor, pelos esclarecimentos, viu? Boa live para vocês. Valeu, obrigado, Darcy.